Você crê nisso, igreja? Que algo desconhecido, que jamais foi sentido, Deus tem para nós. E Ele é fiel. Ele é fiel. Vamos orar agradecendo esse Deus? Pai, nós te agradecemos por hoje, te agradecemos por essa manhã, Deus. Te agradecemos pela oportunidade, privilégio, alegria de estarmos na Tua casa, Papai. De estarmos em comunhão com os nossos irmãos, mas principalmente estar oferecendo a nossa adoração a Ti, engrandecendo o Teu nome, lembrando daquele que fez uma aliança e permanece fiel, independente das adversidades, como nós cantamos aqui, no dia bom, no dia mau, o Senhor permanece fiel. Que no nosso coração haja também essa fidelidade, Papai, como foi cantado, que não olhemos para trás, mas olhemos para aquele que nos chamou, olhemos para aquele que do alto vem a salvação, aquele que é o consolo e o refúgio na hora da angústia, Papai. É o Senhor quem nós adoramos, é o Senhor a quem nós pregamos, Papai. Um Cristo que não foi vencido pela morte, pregado no madeiro, mas ressuscitou e venceu, e reina, e reina, e reina, e tem todo o poder, e tem um nome tão poderoso nos céus, na terra e embaixo da terra. Que esse nome venha sobre nós. Quem tem o nome, milagres sejam realizados. Quem tem o nome, milagres sejam realizados. Curas, curas liberadas em Teu nome, restaurações em Teu nome, Papai, porque nós cremos, não pelo que nós vemos, mas pelo que nós conhecemos em Ti. Nós conhecemos a revelação do Filho, nós vemos o Pai no Filho. Nós Te agradecemos, Papai. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor nesse dia. Tenha liberdade, Papai, tenha liberdade, Deus, tenha liberdade. Estamos aqui porque queremos mais de Ti, estamos aqui porque ansiamos a Sua volta, mas até ela vir, pode ser num piscar de olhos, pode ser hoje, demorar um ano ou mais. Que nós estejamos preparados, que nós estejamos propagando esse amor, esse evangelho, essa salvação, Papai. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Nos abençoe através da Tua palavra, porque ela é vida, ela é verdadeira. Não contamos uma história da caronchinha, não contamos uma história da princesa da Disney, não. Nós contamos a história do Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Rei dos exércitos, Papai. É a Ti quem nós pregamos. Tenha liberdade no nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus. Alcança o nosso coração e ministra a Tua palavra, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Pode dar uma salva de palmas para o nosso Deus? Aleluia. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, verso 8 e 9. Aleluia. Amém. Livro de Gênesis, o início, o começo, capítulo 6, verso 8 e 9. Uma história bastante conhecida. Amém? Diz assim a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 6, verso 8 ao 9. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Pai, essa é a Tua palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito traga a revelação dela, Papai. Abra o nosso entendimento, Deus, que toda barreira, toda preocupação, todo anseio sobre as nossas vidas nós ajeitamos agora. Que o Teu Santo Espírito tenha uma liberdade de nos constranger com o Teu amor, com a Tua palavra, com o Teu perdão, com os Teus sonhos, com as Tuas promessas, Papai. Tenha liberdade no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém e amém e amém. Vocês podem se assentar. Eu creio que quase todo mundo, né, a grande maioria já ouviu falar de Noé, né? O homem que construiu a arca. Se ela existiu ou não existiu, se encontraram ou não encontraram, ela está escrita na Bíblia e nós cremos, né? Você vai ver a história, a ciência, provando, né, demonstrando a veracidade da palavra de Deus.
né, como eu orei, não é uma história da caronchinha, mas é a palavra revelada a mim e a você. Aquilo que aprove a Deus que nós conhecêssemos, Ele revelou. Amém? E eu queria estar falando sobre graça, né? Não fazer gracinha, né? Não fazer piadinha igual falar, ele é cheio de graça, parece, né, Maria cheia de graça. Não, a graça e o favor de Deus, isso faz toda a diferença. É gostoso quando você cai na graça de alguém, né? Nós podemos cair na graça de alguém. Quando você cai, recebe o favor de alguém, né? A pessoa, ela faz mais do que é necessário, de repente mais do que se é pedido. Por quê? Porque você caiu na graça, né? Aquela pessoa que quer fazer um favor, às vezes você não merece, de repente não merece mesmo, mas você caiu na graça dela, encontrou favor diante dos olhos dela. Imagina achar graça diante do nosso Deus. Amém? Você quer isso para a sua vida? Amém. Noé achou graça, mas ele não achou graça porque ele era o legalzinho, diferentão, não. Ele achou graça por um motivo. A Bíblia fala que ele era um homem justo, íntegro. Sabe o que é ser íntegro? Sem falta de coisa alguma, por inteiro. Ele amava a Deus por inteiro, ele amava a Deus com a sua totalidade. Entre os contemporâneos, ele era um homem justo e íntegro, em meio aos seus contemporâneos que eram pecadores, que eram homens que tinham o mal consumindo eles, dentro deles, e viviam pecando a ponto de Deus falar, não tem como, né? O mal dentro do coração desses homens é contínuo, não vai parar, eu vou ter que fazer um jeito. É onde veio o dilúvio, a gente conhece isso. Depois Deus prometeu, fez uma aliança, né? O arco-íris é a aliança de Deus com o homem, com Noé, que ele nunca mais ia fazer isso. E hoje nós conhecemos a graça através de Jesus Cristo, né? Tem a nova aliança no sangue do Senhor, e faz toda a diferença. Noé era um homem tão justo, que lá em Gênesis capítulo 7, quando fala acerca da sua família, Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé, entra na tua arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim, no meio de uma geração. Não é fácil nós sermos justos no meio dessa geração que nós vivemos. É uma geração que está tão fácil, de repente, fazer as coisas erradas. Todo mundo faz, a gente pensa, todo mundo faz. Mas ninguém faz o que é certo. Mas você é onde você vai se destacar fazendo o que é correto. Não espere todo mundo, ou um ou outro, o nosso amigo, vizinho, ou seu cônjuge, esperar fazer o que é correto. Você pode fazer a diferença, sendo você, fazendo o que é correto, né? Já viu aquela ilustração lá, um monte de bolinha, um monte de patinho, né, amarelo e um branco no meio? É só ele não está ali esperando todo mundo virar branco, ele está ali, se destacando. Podemos olhar por um prisma negativo ou positivo. Ser cristão hoje em dia, mais do que nunca, é andarmos nessa contramão do mundo. Não é fácil, nós sabemos disso, por isso nós necessitamos da ajuda do poder de Deus. Ontem nós celebramos uma aliança, né, do nosso querido Will, mesista, né, até cantei uma música para ele, cantei um trecho, né, tanto tempo ele esperou, a gente viu, né, mas chegou a vez dele, né, foi um casamento bonito, lindo, né, a gente ouviu o testemunho deles, Deus abençoando cada detalhe, Deus ali fazendo, demonstrando o favor dele ali a cada detalhe. Por quê? Porque se foi colocado diante de Deus, porque se pediu para Deus. E hoje em dia é tão difícil as pessoas sonharem com algo, né? Deixa, é difícil, deixa, mure, não dá, é para todos. Não, é para nós, como nós cantamos. Quando nós cantamos esse trecho que nem os olhos viram e ouviram, é acerca das coisas vindouras, não são acerca das coisas terrenas. Fala, mas eu já vi de tudo. Sim, são coisas que estão preparadas para nós, aonde Deus foi preparar um lugar para mim e para você, para todos aqueles que o amam, creem nele. É nesse lugar, é um lugar onde Paulo fala que não tinha palavras para descrever. É esse local que nós devemos almejar, o céu, passar a eternidade com o Senhor. É um local onde Paulo fala, uau, eu não precisava mais voltar, é tão bom aqui, é tão maravilhoso aqui. Eu não sei o que Paulo viu, eu não sei o que Paulo sentiu, mas eu sei que ele teve uma experiência com o final proposto, pago e conquistado naquela cruz, para mim e para você, e para todos aqueles que vão crer, para todos aqueles que virão a crer. Mas ele sabia que ainda tinha uma missão, ele sabia que ainda tinha que vir e propagar, ajudar a propagar mais esse evangelho. Ele sabia que ele tinha que vir aqui, usar a vida dele para anunciar as boas novas, mas ele sabia que tinha um fim. Por isso, como a gente sempre fala e ensina, a morte não é o final, a morte é o começo de uma nova vida com Cristo.
Por isso ele pode falar, como Paulo fala em Filipenses: para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Quantas vezes a gente pensa que o morrer é prejuízo? Porque a gente não está conseguindo enxergar lá na frente. Os nossos olhos realmente não estão conseguindo ver, nosso coração não está conseguindo sentir, imaginar aquilo que tem. Essa vida é tão passageira. Assim como é um Morikai quando a gente vai para o Brasil. Não vá pelo Brasil, pela Europa, tá? Está demorando mais agora os voos, porque estão tendo que contornar. A nossa vida nessa terra é igual um Morikai. A gente parou aqui e vai seguir para uma eternidade, para um destino certo. Só que enquanto nós vivemos aqui, convém, é bom, é necessário que nós possamos achar graça diante de Deus, que possamos encontrar o favor diante de Deus, amém? E eu creio que nós queremos isso, amém? A Bíblia fala de alguns homens que acharam graça diante de Deus. Abraão foi um homem que achou graça diante de Deus. Ele declara em Gênesis, mais para frente, ele acha graça diante de Deus. Um homem que chama atenção, que acha graça diante de Deus, também é famoso e conhecido, famoso no sentido de ser conhecido, né? Talvez não leram o livro dele, né, escrito, contando a história dele, mas talvez você já viu o nome desse personagem, Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Sabe que hoje falta muito nas nossas vidas? Desviar do mal. Parece que a gente corre para o abraço, né? Olha lá, todo mundo faz, mas não tem nada a ver, depois Jesus perdoa, sim, mas tem consequências. Tem consequências na nossa vida. Cada decisão nossa errada tem consequências. Cada decisão nossa certa tem consequências boas também. E você vai ler a Bíblia, a gente já leu, já pregou sobre isso. Quando nós escolhemos entre o bem e o mal, escolhemos o bem, a nossa descendência é favorecida, a nossa descendência é abençoada, então tem consequências boas. É maravilhoso fazer a escolha certa, é maravilhoso encontrar favor diante de Deus, é maravilhoso se desviar do mal. Talvez antigamente era mais difícil, mais fácil, né? Vinha o mal onde você estava. Hoje em dia você tem que ser quase igual Matrix para desviar do mal. O mal está te rodeando tão de perto, tudo é mal. O mundo jaz no maligno, Jesus disse. Por isso nós temos que perseverar e permanecer firmes em quem? No Senhor, ser inabalável nele, poder ser resistente, passar por toda tempestade firmado nele. Porque ele é fiel, porque ele é bondoso. O amor dele não muda, a bondade dele não muda. Vale a pena nós desviarmos do mal, vale a pena nós sermos um homem, uma mulher que faz a diferença no meio dessa geração. Talvez isso que falta é a nossa luz brilhar. Quando a nossa luz brilha é quando nós desviamos do mal, quando nós fazemos o que é correto. Às vezes eu vejo situações de pessoas, não da igreja, falando, não vou fazer assim porque eu vou perder esse benefício. Mas eu vejo pessoas que amam a Deus e temem a Deus e falam, olha, eu vou ser sincero, eu vou sair da fábrica, eu vou sair aqui, olha, e nesse tempo aqui, eu vou já deixar de trabalhar, não vou mais trabalhar nessa empresa, e receber o bônus por causa da fidelidade e da sinceridade. Quando nós fazemos o que é transparente, não tem problema. Não tem problema, encontra-se o favor de Deus, a justiça de Deus vem. Hoje foi muito interessante, a gente vai estar falando sobre Neemias ali para frente, e hoje eu fui levar, meu sobrinho talvez está assistindo, tem que estar assistindo o que eu falei para ele assistir, está no aeroporto lá morgando até 10 da noite, assiste aí, Hugo, né? Enquanto o pessoal não chegava, foi um pessoal lá querido se despedir, eles pensam que é deles, não conte para eles, tá? Mas foram se despedir do Guinho, né? Tirar a foto do Guinho, aí estavam lá, aí estava eu, minha esposa e eles, o Hugo e a Bruna, e a gente estava lá fazendo check-in. E nisso chegou duas moças, né, brasileiras, eu não sei se elas trabalham em algum lugar, mas elas estavam comentando, pela Qatar é Mendoxai, é difícil, eles pesam tudo, eles pesam até a mala, a mochila, a bolsa de mão que você carrega, não só a mala de mão. E está vendo a bolsa da Luizinha que está ali? Eles vão tomar, e botando terror, e eles escutando. Depois ele falou para mim que estava dando até dor de cabeça. Eu falei, esquece, escuta o que nós oramos. Aí para piorar, abriram a mala lá na frente, assim que passou no raio-x.
Mas é porque a senhora estava levando um monte de cigarro, né? Por isso que pararam e abriram a mala. Eu falei, calma, ali não é a balança, está tudo certo, vai dar tudo certo, relaxa. Chegaram, gente, eu nunca fui não vi tão Iasaxi ali, não sei se é já, mas eu já vi. Um check-in tão Iasaxi, foi lá, colou a mala, fez isso, fez aquilo, explicou aquilo, e fez outro. Eu falei, está vendo? Pronto, resolveu. Agora a gente podia, de repente, ficar nessa tensão, e quase que puxa eu para esse abismo. Eu falei, pronto, vai dar ruim alguma coisa, vai dar ruim o negócio. Não, Deus, Hugo, nós oramos, confia em Deus, confia em Deus. Porque sempre vão vir pessoas olhar pelo lado negativo, porque talvez não são dirigidas pelo Espírito de Deus. É o espírito de engano, é o espírito de tudo quanto é coisa, mas não é de Deus, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus olha para uma terra sem forma e vazia, e fala, uau, tem jeito sim. Está sem forma e vazia, talvez talvez alguém possa olhar e falar, não tem jeito, mas o Espírito Santo pairava, ele estava ali rodeando, assim como o Espírito Santo está presente nessa terra, para aqueles que aceitam Jesus, está habitando dentro de nós, ele sempre vai olhar, e vai olhar de um prisma de Deus, tem jeito, como nós cantamos, ele vai ver sempre o lado positivo. Ele consegue separar a maldade, ele consegue separar o pecado do pecador. Sou eu e você que não separamos, sou eu e você que olhamos com os nossos olhos de julgamento, e muitas das vezes olhamos somente o erro, mas esse Espírito Santo de Deus consegue separar e achar graça. Sabe o que Deus faz no começo? Luz, haja luz. Muitas das vezes nós precisamos de luz na nossa vida. Para quê? Para direcionar os nossos passos, pastor, para direcionar as nossas decisões. Você quer ter uma vida abençoada, feliz, com êxito? Peça para Deus direcionar a sua vida. Gente, eu não vi ninguém que ousou confiar em Deus e se frustrou. Eu não vi ninguém que ousou descansar em Deus e saiu no prejuízo. Eu não vi ninguém que ousou crer na justiça de Deus e saiu injustiçado, porque não existe. Existe um governo, existe um reino estabelecido por esse Deus, a qual Ele nos incumbiu de implantar. Talvez nós precisemos viver nessa intensidade, uma intensidade maior, uma profundidade maior, esse reino, onde nós exercemos os princípios desse Deus, desse Jesus maravilhoso que nos ensinou. Mas muitas das vezes a gente pensa, o outro vai fazer, o outro fazendo, eu estou aqui, está tranquilo. Não, a salvação é individual, você tem um chamado individual. Você tem um nome, assim como você tem um passaporte. E no Brasil agora você vai ter uma nova identidade que vai ser única, né? Vai parar com aquela palhaçada de você ter um RG aqui, um RG ali. Não, vai unificar, vai reduzir custos ao Brasil. Todo mundo vai ter um documento único, vai valer igual o Zairocado quase no Brasil. Vai ser único, isso vai ser uma maravilha. Vai ajudar a diminuir a criminalidade, vai diminuir recursos, entende? Vai ficar mais fácil para todo mundo. Encontrou, está ali, não, é o RG aqui, é o RG em São Paulo, não, é um RG só, é um CPF só que já era, tudo unido num só, entende? As coisas de Deus, se um governo regido por homens, que muitas das vezes são falhos, muitas vezes se corrompem, consegue propor coisas para estabelecer princípios, estabelecer leis que vão abençoar um povo. Imagina o governo de um Deus que é justo. Imagina o governo de um Deus que conhece o ontem, conhece o presente e conhece o amanhã. Imagina um Deus que pega e respeita a nossa decisão e sugere, olha, eu te proponho a vida ou a morte, o bem ou o mal. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Imagina você descansar e fazer parte desse governo. Gente, a gente não deixa ele como nós cantamos. Ontem, como eu falei, a gente fez um casamento, celebrou uma aliança, e eu frisei bem isso. Olha só os termos, os votos que estamos fazendo, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Gente, isso aqui é o lado bom, gente, é uma aliança, nós somos a noiva. O lado ruim, mais difícil ele já fez, que foi morrer naquela cruz, que foi perdoar os nossos pecados, nos dar salvação, nos amando primeiro. O lado que talvez seja difícil por causa de uma geração má, do mundo que jaz no maligno, não é ser temente a Ele, é ser fiel a Ele, mas na força dEle, nós conseguimos. Não é na minha força, na minha força de vontade de esganar
Você escuta alguma coisa e fala, ai, dá uns cascudos, acho que resolve. Não resolvia, se resolver estava na Bíblia. Dá vontade, eu sou de carne, gente. Eu sou de carne. Tem um homem mau aqui que tenta ressurgir, que foi crucificado há 20 anos atrás. Se não crucificar ele, ressurge das cinzas. Quando você menos vê, ele está lá. Mas existe a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando nós morremos, Ele vive em nós. Quando nós estamos crucificados, nós estamos mortos para os nossos pecados, para as nossas escolhas erradas. Mas muitas vezes a carne quer viver, porque a gente tem sede, né? A gente baba por justiça, a gente é tudo justiceiro. Eu falo por mim, você acha que eu não tenho os mesmos DNA, o mesmo hormônio que tem em você? Antigamente, graças a Deus eu me converti, mas isso era no começo da minha conversão. Uma coisa que eu ficava indignado, a pastora fica olhando, eu ficava indignado, eu tive que colocar isso para o senhor, quando eu via um carro parado numa vaga de paralítico, deficiente. Poxa, já reservaram aquela vaga perto da entrada, porque a pessoa tem deficiência de se locomover de longe, dava vontade de pegar, falar, ai Deus, que vontade de pegar um prego e vir assim nesse carro, mas eu nunca fiz isso, tá irmãos? Era carne, mas era a justiça minha, e a justiça minha, como já preguei sobre isso, é trapo de imundícia. Enquanto eu não aprendi a descansar na justiça de Deus, gente, a justiça de Deus é maravilhosa. Hoje eu estava falando para uma pessoa, você pode querer viver na razão, que vai causar feridas, e vai gerar morte, ou você pode querer viver na justiça de Deus. Querer, isso vai gerar vida, isso gera amor. Na nossa justiça a gente quer apedrejar todo mundo que erra, mas na justiça de Deus há sempre perdão. A justiça de Deus tem que proteger o nosso coração. Tem muitas pessoas que não vivem porque está tudo entupido. Tem muitas pessoas que não conseguem desfrutar da vida, não conseguem enxergar a beleza da criação de Deus, porque está entupido. Como vai sair vida daí? Muitas das vezes a gente tem que jogar aquele ácido lá para desentupir a pia, né, de tempos em tempos, para derreter o cabelo, derreter todo aquele grude que fica na pia. Não é diferente com o nosso coração. De tempos em tempos nós temos que abrir ele para Deus. Deus está assim, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Para quê? Para que a gente possa se manter no trilho, para que a gente possa se manter desviando do mal, porque senão a gente se corrompe, a gente vai e corre para o mal. Eu não sei, eu não escutei o que o deputado falou, mas aí caiu hoje na internet aí, um deputado lá, acho que do Mamãe Falei, se não me engano, não sei o que ele falou, não foi para a mamãe, mas ele andou denegrindo, falando coisas horríveis acerca das mulheres ucranianas, e caiu aí na rede. Um homem que deveria defender a justiça, estava lá, mas ele não é Deus. Eu posso olhar para ele e ficar indignado e postar lá que não vai resolver nada. Eu posso, de repente, orar, como a pastora falou, pelo outro que falou dos nazistas lá. Eu tenho medo daquele homem se suicidar. Mas são pessoas, não são a inspiração nossa. A minha inspiração perfeita, que nunca vai deixar de inspirar Jesus Cristo. O justo, o bondoso. Quando nós olhamos para Ele, quando nós confiamos nele, quando nós seguimos caminhando, olhando para Ele, nós não desviamos. Nós não chegamos à maldade. Era assim que Jó fazia, era assim que Noé fazia. Jó era tão sugoi que até pelos filhos dele, ele procurava oferecer, santificava. Fala assim no verso 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Gente, imagina, uma coisa é você cuidar da sua vida, e tem os seus filhos, são importantes. Aí ele se preocupava e falou, vai que eles fizeram uma comunhão, um banquete lá, e falaram alguma coisa e blasfemaram contra Deus. Eu vou lá e vou me precaver. Eu vou lá e vou santificar para eles, para que Deus possa estar sobre eles. Hoje muitas pessoas parecem que, sei lá, a outra parece que tem prazer. Isso é lógico, não acontece na igreja, gente, tá? Falando do mundo mal, não, acontece no ser humano. Parece que as pessoas olham e têm prazer quando vê outro mal, só para se sentir por cima. Do quê?
se perde a compaixão, se perde a empatia. Nós temos que aprender a se colocar no lugar dos outros. Se colocar no lugar dos outros é o que o bom samaritano fez. Religiosidade é o que aquele sacerdote fez, o que aquele levita fez. Nós devemos exercer o amor de Deus aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos, nós somos chamados para ser luz. E quando nós fazemos isso, não é tão gostoso quando você faz algo para Deus? Não é? Você se sente útil, você se sente revigorado, renovado. Imagina a gente ter essa constância. O mal nem passa perto, gente. O diabo nem vai querer te azucrinar. Fala, não, esse é do Senhor mesmo, esse não tem jeito. Agora a gente fica lá brincando, né? Está falando para andar 100 metros acerca do precipício, a gente fica lá brincando de super-herói. Não, estou seguro, não, pecado, não. Gente, se está marcado 100, anda 200 metros longe. Se afasta do mal, se desvia do mal. O que esses homens tinham em comum? Temor, amém? A Bíblia fala do temor. O que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é aborrecer o mal. Como você aborrece ele? Quando ele vem tentar te seduzir, e você despreza. Eu sou diferente, eu sou lavado e remido pelo sangue do meu Senhor. Eu não ando na minha justiça, mas eu confio na justiça do meu Senhor. Eu não vivo preso em falta de perdão, eu não vivo preso em mágoas, mas eu perdoo. Porque o meu Senhor me ensinou, o meu Senhor demonstrou. E, gente, quando você faz isso, você aborreceu o mal. É quando nós fazemos coisas, de repente, para as pessoas que não merecem. Isso é gente de compaixão, de misericórdia. O temor ao Senhor é aborrecer o mal, a soberba. A palavra de Deus fala que a soberba precede a queda. Ela antecipa a queda. É uma coisa que não pode existir no nosso coração. Quando nós começamos a achar, quando você inclina a cabecinha 45 graus, o negócio está aí plantado. Tem que andar assim reto. Começou a inclinar um pouquinho, aí você achar que de repente você é melhor que o outro, você achar que o outro de repente não tem condições, é a soberba tentando florescer. Aborrece ela. Aborrecer a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa. Aborrece. É aquela boca que só vê coisa ruim. Não o que estava acontecendo isso de manhã, mas só estavam falando notícias ruins. Não, porque vai ser assim, e vai estar, e não pode levar o carrinho, e não pode retirar o carrinho, e isso, aquilo, e paga, e cede. Relaxa, calma, deixa a gente passar. Passou, deu, a gente resolve. Não deu, não vamos ficar preocupados. Às vezes a gente fica preocupado é se ocupar antes do tempo. E já foi comprovado cientificamente que a maioria das nossas preocupações são inúteis, porque elas nem chegam a acontecer de fato. A gente fica preocupado. E o que acontece? Em vez de se ocupar com os pensamentos de Deus, que são maiores que o nosso, nós se ocupamos de ansiedade e preocupações, que esvazia toda a esperança. E o que acontece? Mente vazia, oficina para o diabo agir. Está vendo isso? Mas foi bem isso, Goi. Não vai passar. Aí abriram a mala bem na frente dele. Falei, por que não abriram atrás? Aí já começou. O diabo é craque nisso. Ah lá, tá vendo? Não gostou de você, tá vendo? Não convidou você para ir naquilo. Ah lá, tá falando de você. Aí se olha, bem naquela hora que o irmão vai tirar um cisco do olho, vai torcer o cafuchó, aí, tá vendo? É o que acontece. Ele é craque nisso. Em criar mentira, em criar um conto de fadas. Nós não fomos chamados para andar em conto de fadas, nós fomos chamados para andar na verdade. Pela misericórdia, continua que é o temor do Senhor, e pela verdade se purifica a iniquidade. Com a verdade, com a misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifícios, diz o Senhor. Misericórdia é você sempre estender a mão, é acreditar. Esses dias o meu sobrinho ficou em casa antes de embarcar para o Brasil. Eu falei, uma coisa mais fácil que tem para mim ser um pastor, é acreditar e amar as pessoas. Não tentar andar na justiça, fez isso, errou aqui, falou aquilo. Será que estão falando mal de mim? Será que estão pensando mal de mim? Estão pensando coisa boa? Não, relaxa. O que tiver que ser, existe um Deus que resolve. E eu vivo a vida. Livre, feliz, contente. Porque eu aborreço, eu me desfaço do pecado que tão perto me rodeia, Hebreus fala.
Eu me afasto, eu saio desse emaranhado. Se deixar, a língua coça. A língua do ser humano gosta de falar mal. A língua do ser humano gosta, a língua no ouvido do ser humano gosta de ouvir uma news. Se fosse good era bom, mas era um bad news. Né? O que está acontecendo? Ah lá, por que o pastor está falando com ele lá? Né? Falam que essa linha minha é o terror, né? Antigamente não sabia quem subia para essa linha conversar, não, hoje está lá explícita ali. Não vê aqui. A gente vai construir. Esse mês, se Deus quiser, a gente termina de colocar o chão lá, a gente vai fazer uma sala com mais privacidade. Mas a gente fica, o que aprontou? E muitas das vezes não é. Muitas das vezes é para de repente pegar e dar uma direção, muitas das vezes de repente é para pegar e abençoar, mas a gente fica pensando. Porque o nosso coração muitas das vezes cogita para o lado que é ruim. Já parou pensar que a maioria dos pensamentos, quando alguém fala alguma coisa de você, a nossa tendência é ser negativo, é ser pessimista? É ou não é? É um ou outro, um em cada 10, ou 2 em cada 10 que são otimistas. Não, vai dar certo. Não, vai ser uma coisa boa. Não, seu chefe chamou, vai ser aumento. Não, é cubi. Não é isso e aquilo. Porque nós somos programados para isso. Mas quando nós conhecemos essa justiça de Deus, quando nós conhecemos a bondade de Deus, quando nós confiamos no Senhor, sem ter uma aliança visível, nós andamos no meio de uma geração má, sendo justos, igual Noé. Toda vez que eu olho e vejo um arco-íris, eu me lembro de Noé. Eu falo, quão sugo ele deve ter sido. Por tudo que ele passou, por tudo que ele fez. Construiu um barco no deserto, sem saber. A maior embarcação existente até 200 anos atrás. Ele foi sugoi. Imagina a zombação. E olha lá o trouxa, olha lá o crentinho, está confiando. Olha lá o Bíblia. Mas ele confiou em Deus. Por causa disso, ele e a sua casa foram salvas. Quando nós achamos graça diante de Deus, a nossa casa é salva. Quando nós achamos graça diante de Deus, há uma restituição. Quando achamos graça? Quando nós confiamos em Deus, quando nós não murmuramos, quando nós seguimos em crer no Senhor. Isso faz com que nós achemos graça diante do Senhor. A igreja precisa cair na graça. Atos 2, 46, 47 diz assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Gente, já houve uma época na minha vida que dava medo de convidar as pessoas. Porque as pessoas, em vez de abraçar, às vezes pegavam e ficavam. Não tinha, talvez, essa consciência do amor e da bondade de Deus. A igreja, o evangelho é inclusão. Inclusão. Eu vejo alguém solitário lá, excluído, eu venho, pego ele e incluo. Eu estou vendo alguém ali diferente, ali eu venho, pego e incluo. Nós somos chamados para incluir. Jesus veio incluir-nos no reino dele. A Bíblia fala que todo aquele que vem até ele, jamais ele lança fora. Para Deus ele não olha. Só que quando nós entendemos o amor de Deus, foi engraçado, na igreja todo mundo, né, a gente brincava, poderia entrar o endemoniado gadareno, cheio de problema. Era amado. Essa tem que ser a posição certa da igreja. Nós precisamos cair na graça da igreja. Ah, vocês fazem isso porque vocês estão com interesse? Não, nós fazemos isso porque nós amamos a Deus. Nós estamos transmitindo o amor dele. Mas por que vocês são generosos? Por que vocês são bondosos? Por que vocês são perdoadores? Por que vocês são alegres? Porque nós seguimos o evangelho de Cristo. Nós andamos na justiça de Deus, não na nossa. Ah, mas como é que vocês conseguem ter paz? É porque eu descanso o meu coração e a minha mente no Senhor. Nada rouba. E eu consigo deitar no meu travesseiro. E as pessoas vão olhar e falar, uau. E nós cairemos na graça. Não é tão bom? Acho que todo mundo já caiu na graça de alguém, num parente, ou de um chefe, ou de um vizinho. Não é gostoso? Quando vem aquela coisa inesperada, ding-dong, você fala, uau. Aí vem alguém, toca. Isso é cair na graça de um homem, de uma pessoa. Imagina cair na graça de Deus. Nós podemos, nós devemos.
Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam se salvar. A igreja estava caindo na graça. Era a igreja que pegava e se juntava para distribuir para os órfãos e viúvas. Era a igreja que pregava as boas novas, pregava o perdão, pregava o amor de Deus, pregava a salvação. Não ficava em picuinhas. Se a gente deixar, se a gente permitir abaixar a guarda, a gente passa o maior tempo da nossa vida no meio das picuinhas, que não vai se resolver muitas das vezes. Pior, vai contaminar a gente. Seja a diferença. Talvez você não vai cair na graça fazendo a coisa certa no meio das picuinhas, mas você vai estar ali acendendo uma luz, onde pode clarear e talvez com que todo mundo pise e ande naquilo que é certo. Amém? Uma outra pessoa que caiu na graça, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se com muitas daquelas palavras, e considerava que saudação seria essa. Imagina, a esmola foi demais, lá olhando e falou: o que está acontecendo? E o anjo pega e continua. Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela não foi chamada para ser adorada. Ela teve um papel muito importante na Bíblia. Ela achou graça diante de Deus, mas ela não merece adoração. Ela não intercede por nós, ela não nos justifica, porque só há um justo, só um que nos reconcilia com o Pai, é Jesus Cristo. Mas ela é a mãe do Salvador. Talvez no meio daquelas jovens, talvez ela tinha um compromisso com Deus, se desviava do mal, e agraciada ela foi. E só o que aconteceu foi dela carregar o Salvador em seu ventre. Só isso aconteceu com Maria. Imagina que privilégio, que honra, porque ela foi agraciada. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Muitas das vezes nós queremos que promessas se cumpram, queremos ver sonhos acontecer, mas nós não achamos graça. Sabe quando nós não achamos graça? É quando nós temos a oportunidade de fazer o bem, e nós não fazemos. A Bíblia fala que aquele sabe o bem que deve fazer, não faz, esse peca. É aquela oportunidade que de repente está na nossa mão, não custa nada de repente perdoar, mas a gente quer andar na razão. Não, mas eu estou certo, eu não fiz nada, quem fez foi ele. E a gente quer andar na nossa razão. Quando a gente está andando na nossa razão, a gente está sendo fulminado, a gente está sendo alvejado pelo mal, e não consegue se desviar. Quando a gente tem a oportunidade de ser justo, ser leal, quando nós temos um caráter parecido com o de Cristo, é sim, sim, não, não. Outro dia eu estava acompanhando uma pessoa, ela ia chegar atrasada, eu falei para ela: você deve ligar para avisar. Não, mas aqui não foi combinado o horário. Eu falei: mas independente, você falou que tinha um horário para chegar, então você sabe, você deve avisar. Uma vez eu fui fazer, a gente estava indo para a Marcha para Jesus, aí eu fui dar carona para um visitante que queria conhecer a igreja de Caria, ele era lá de Toyohashi. E eu morava longe um pouco de Caria, dava uns 20 minutos, não dava a calcular. Eu marquei de chegar às 8 horas. Eu mandei mensagem para ele falando: olha, me perdoe, vou chegar às 8h05. Ô pastor, de boa. Eu falei: de boa não, eu falei que ia chegar às 8 horas. Você vai esperar 5 minutos. Isso é cair na graça de Deus, quando nós honramos o nosso compromisso. Nós devemos honrar. Quando nós assumimos a Rede Jovem não tinha um horário fixo. Eles investiram bastante, faziam bastante coisa. Falei: que hora começa a Rede Jovem? A hora que o pessoal chega, a gente começa, solta o vídeo. Falei: não, peraí, não é assim. Vamos colocar um horário, nem que seja mais para cima ou mais para cima, vamos chegar. Mas ele vai perder. Falei: vai perder quem chegou atrasado. Mas a gente tem que honrar quem chegou no horário. É simples assim. E isso é cair na graça de Deus, isso é desviar do mal, isso é procurar ter princípios segundo o que Deus quer. Isso é ser um cristão, isso é deixar a luz de Cristo brilhar através das nossas vidas, isso é ser o sal e fazer a diferença.
Amém? Vocês estão comigo? Vocês querem achar graça diante de Deus? Amém. Agora nós vamos começar com Neemias. Capítulo 2 de Neemias, não precisam abrir. Capítulo 2 de Neemias diz assim: eu vou estar lendo o verso 11, que é o último verso do capítulo 1. Neemias estava orando a Deus. Neemias 1:11 diz assim: ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam e temem o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante esse homem. Então eu era copeiro do rei. Neemias era um copeiro do rei. Me chama a atenção que o rei sabia quem ele era. A gente segue a história agora, verso 1 do capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Imagina, um copeiro, é uma função insignificante, ele não era um oficial, ele não era uma pessoa de confiança do rei, em parte sim, porque ele era uma pessoa que de repente poderia dar veneno para o rei, mas ele era uma pessoa de confiança justamente por isso, mas ele não tinha um título, não tinha uma nobreza. Ele fazia o que estava ao alcance dele, mas ele fazia com excelência, ao ponto de, e o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. E então temi muito em grande maneira. Imagina o rei se preocupar se o copeiro dele está triste. Seria mais ou menos se o pastor chegasse, subisse lá, preocupasse, olhasse lá a pessoa na cantina: e aí, o que está acontecendo? Está calor? Não, pastor, é que está aqui, nós estamos fazendo o forno. Ah, mas está tudo bem? Está isso. É quando a gente consegue reparar, de repente, nos nossos filhos, numa proporção. Está dando para entender? Um rei olhou para o seu copeiro e viu que ele estava triste. E disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto? Ele achou a deixa. Ele tinha orado a Deus pedindo graça, ele encontra a deixa. O rei viu que eu estava triste. Rei, como não estaria triste o meu rosto, estando a minha cidade, o lugar de sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas de fogo? E disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto dele: quanto durará a tua viagem e quanto voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Uma coisa que eu sempre ensino a gente ser sincero e transparente: não, rei, é só vou dar uma bisolhadinha lá, não vai dar nada não, com medo de perder o pescoço. Não. O rei tem funções, ele tem um reino para governar, ele tem o copeiro oficial ali que vai trazer a bebida não envenenada para ele. Ele falou: mas quanto tempo demora isso, Neemias? Não, rei, vai demorar por esse tempo. Aprenda a ser sincero diante de Deus. Se ensina ou não. Dá? Dá. Não dá? Não dá. Não tem problema. Não tem problema. Mas nós devemos e necessitamos ser sinceros diante do Senhor. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que deem passagem que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Verso 11 do capítulo 1, esse homem ora pedindo a graça de Deus diante do rei. E a gente lê esse trecho, vendo a graça e a bondade de Deus. Mas muitas das vezes a gente não consegue manifestar essa graça, porque a gente é tímido, acanhado. Está com fome, quer mais? Não, estou satisfeito, está nada. Aprenda a ser sincero, aprenda a ter ousadia. Esse homem teve ousadia. Ah, senhor, rei, dá uma carta para mim passar tranquilo aqui pelo meio desse outro reino, e me dá uma carta também para o oficial do seu jardim, para me arrancar umas madeiras, só para restaurar o muro de Judá, só umas madeirinhas, só para restaurar o portão da minha casa, só isso. E assim vos deu.
Aprenda a cair na graça, ser ousado e desfrutar do favor de Deus. Às vezes, algumas vezes, né? Eu acho engraçado as pessoas. Eu estou lá, aqui na casa da mãe Joana, tá? Aí de vez em quando está lá, a pessoa, pastor, paga para mim, pago. Pega aí. Não quero não. Perde. Pastor, achei alguma coisa bonita, não quero não. Falei, ele estava me tirando, falando que era feio, estava me tirando, dançou, né? Toque que é tua. Alguns querem, mas outros não pegam. Pede, chega na hora que vai ganhar, se intimida. Aprenda a orar pedindo a graça, aprenda a orar se mantendo firme, mas aprenda a ser ousado. De vez em quando você pega uns ousados até demais, né? Você tem que falar, opa, peraí. Mas pediu. O máximo que a gente pode ganhar é um não. A gente vive, muitas pessoas, num tempo de intimidação. Nos intimidamos com a aparência das outras pessoas em relação à nossa, a relação das pessoas, intimidamos com a roupa, com tudo, nos intimidamos com tudo. Aonde trabalha, aonde mora, não fomos chamados para andarmos sobre o espírito de intimidação. O espírito que é em nós é de poder. Repete comigo, poder. Amor e temperança. Não é um espírito de medo. Não ande com medo. Eu orei, Deus me faz achar graça diante do rei. Está triste, Neemias? Não, senhor, cafunchou. Está triste, Neemias? Vocês não estão entendendo. Deus toca o coração para um rei reparar na tristeza de um servo dele. Deveria ser o oposto. Rei, está triste? O que o senhor quer para me alegrar o seu dia? O que o senhor quer que eu te faça, o teu servo? O rei perguntou. É a mão de Deus ou não é? Às vezes a gente ora e Deus está agindo, a gente acha ruim. Uma vez eu era novo convertido, cheio de amor, né? Tinha um irmão muito querido, apesar dele ser bem serião, né? Ele era ex-militar, pensa no ex-militar serião, altão, 2 metros. Eu senti falta dele em 2 cultos, de coração. Não sabia o nome dele, sabia, eu acho que o apelido. Consegui o telefone dele, mandei uma mensagem nele. Mandei uma mensagem para ele: irmão, está tudo bem, senti sua falta. Por quê? Se não me engano, não sei se foi essa situação, mas outra situação, ele falou: vou passar com o carro de você, em cima de você. Novo convertido, eu era novo convertido de verdade mesmo, tinha 6 meses. Eu fui demonstrar o meu amor. As pessoas às vezes não estão preparadas. E o que eu faço? Eu me anulo? Não, continuamos. Amoroso, dando. Às vezes você recebe um não, às vezes você recebe um porta na cara, às vezes você é cancelado, às vezes você é bloqueado. Sei. Mas nós não devemos se intimidar. Oramos para um Deus que é justo. Oramos para um Deus que responde. Amém? Ele começa a agir. Não é nada. Quantas vezes eu pergunto, você sabe que está tudo bem? Às vezes é fácil você dar uma pastoreada. Você quer dar uma pastoreada, você entra no Face, você entra no Insta. Você quase sabe o número da conta, a senha, falta expor lá. Aí você vai perguntar à pessoa: está tudo bem? Está tudo bem, pastor. E com o senhor? Comigo está tudo bem enquanto estiver com Jesus. Vai estar sempre lindo e maravilhoso. É o recado que eu sempre mando para minha mãe: está tudo bem, filho? Mãe, enquanto eu estiver com Jesus, não se preocupa, só vai receber notícia boa daqui do Japão. O dia que eu desviar, infelizmente, a senhora está enrolada, mas nunca vai acontecer o que depender de mim. Nós andamos com Jesus, vai estar tudo tranquilo. Mas aí a gente se intimida. Não se intimide, não se intimide. Seja sincero. Vai demorar 3 meses? Vai demorar 3 meses. Gente, é muito sugoi quando eu ensino as pessoas: pastor, mas eu vou falar. Fala. Mas vai demorar, vai comer. Gente, se serve um Deus que é justo. Se Deus fechar aqui, Ele abre ali. Se Deus não abrir aqui, é porque é para ficar aqui ainda. Se Deus não fechar, é simples assim. Você quer ter uma vida abençoada? Deus fecha ou Deus abre? Está fechado, não tenta arrombar. Está aberta, não fica desconfiado, intimidado, entra. É oração simples na minha vida. Deus, vou lá, tal, faz isso, abre ou fecha? Tem uma chave, tá? Por isso que eu falo, tá? Tem uma chave lá em Isaías 22. Eis que põe sobre o ombro de Davi a chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Essa chave você tem que ter junto no seu chaveiro, tá? Da sua casa. Ela é muito boa e abençoada, para te poupar de
embaraços e para abrir portas de milagres. Amém? Ele foi sincero, foi ousado e recebeu. Ore, confie, veja o agir de Deus e se posicione. Não é espírito de medo, é de poder, amor e temperança. Amém? Aí o que acontece? Neemias chega, a gente vai estar encerrando, concluindo já. Capítulo 4, Neemias chega, reúne algum povo. Espera, deixa eu só estar lendo para você entender um pouco aqui, peraí, volta aqui. Neemias capítulo 2, deixe até só para a gente entender o que acontece aqui. Então, verso 8, ele pede outra coisa. Então vim aos... ele está exercendo aquilo que ele pediu. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhes as cartas do rei, e o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Ele foi respaldado, ele foi escoltado. É bom, não é, achar graça diante de Deus? Ele não foi sozinho só com cartas, ele foi escoltado com cavaleiros e com exército. Verso 10, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Gente, sempre vai ter gente invejosa, sempre vai ter, mas pode ter certeza que sempre vão ter pessoas torcendo pela nossa vitória. Você crê nisso? Amém. Uma delas é sua mãe sempre vai te achar lindo, bonito, se você é casado, a sua esposa, e vai torcer pelas nossas vitórias. Mas existe um Deus também que torce pelas nossas vitórias. Existem pessoas que nos amam, que também torcem pela nossa vitória. Amém? Mas também vão existir pessoas que não torcem. Infelizmente, era para ser assim? Não. Esse era o mundo ideal. Já preguei sobre isso também. Existe o mundo ideal, conto de fadas, você não precisa perdoar ninguém, porque ninguém se magoar. Mas existe o mundo real, que o negócio pega. E dá-lhe perdão, e dá-lhe amor nesse mundo real. Esse é o mundo real. Existem, ficaram bravos. A opinião das pessoas não pode nos intimidar para parar os projetos que procedem de Deus, amém? A opinião das pessoas não pode impedir os sonhos de Deus de avançarem na sua vida, amém? Mas Tobias, Sambalate não queriam. Agora vamos lá para o capítulo 4, capítulo 4 de Neemias, para a gente estar concluindo. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Sabe o que o muro representa? Proteção. Amém? No Brasil você sabe o que é proteção, né? Tem uns muros que você nem vê. Tem que colocar uma proteçãozinha extra, lá uns cacos de vidro, uns arame farpado, que lá tem mais perigo. Isso é proteção. Aí a gente chega no Japão, tudo lindo, maravilhoso, está lá a mexerica caindo, ninguém pode pegar, mas ninguém tira também, ninguém rouba, está lá as casas sem muros, sem grade, sem nada, sem portão, e muitas vezes a gente acostuma com isso na nossa mente, a gente vê tanto, né? Já vieram várias vezes, você olhar ali naquela porta, lá tem um pé carregadinho de mexerica. Pastor, é da nossa igreja? Não, é do vizinho, nem trisca, pode pedir para ela que ela é muito Yassashi, mas não pegue lá não, sem pedir, mas está ali. Tem uma divisão, tem um muro ali bloqueando? Não tem necessidade, mas na nossa vida espiritual nós precisamos. Quem ajuda a reconstruir um muro em volta do marido é a esposa, olhando as fragilidades dele, e assim vice-versa. Isso é proteger, não é encobrir pecado, mas é saber a fragilidade, e vir ali e levanta o muro. Olha só, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente um muro de pedra. Gente, você achava que existe time só hoje? Está todo mundo lá tentando restaurar o muro, os caras falam: que? Vocês acham só porque vocês ofereceram sacrifício Deus vai fazer? Sim, porque Deus é fiel. Deus se agrada do nosso posicionamento. Sim,
Deus age em favor dos teus filhos. Deus faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam. Deus faz sim. Aí chega fala isso. Aí chega o outro, fala, vai vir uma raposinha. Imagina ver um cachorrinho pequeno. Fala, o quê? Vai vir aqui, vai destruir aqui, Bechtocai. Era isso que estava acontecendo. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão despreparados e cai o seu opróbrio sobre as suas cabeças, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam de fronte dos edificadores. Sabe o que Neemias fez? Não trouxe para si. Ó Senhor, estão falando aqui, eu vim construir o muro da tua casa, estão falando isso, estão zombando, estão tentando intimidar meus irmãos. Sabe o que? Ele passou a bola para Deus. Sabe aquela pessoa que é fominha, só fica lá na banheira ainda? Não faz nada, não ajuda na defesa, não volta para defender, só fica lá esperando lá para fazer assim e ainda não faz. É isso. Passa a bola. O que é possível é para mim e para você. Amém? Mas muitas das vezes nem o que é possível a gente quer fazer. Deixar você quer que venha um avião, busque você na sua casa e te leve para o aeroporto para o Brasil. Não é assim. Não é assim. Você quer que alguém caia uma princesa da Disney aqui na sua frente e fale que está apaixonado? Não, você tem que ser gentil, você tem que ser homem, você tem que ser primeiro, trabalhador esforçado. Já é 50%. A outra 10% vai um pouco de beleza, mas é outra coisa. A gente não faz uma parte que é que as coisas aconteçam. Nós precisamos nos posicionar em Deus. Passa a bola para Ele, o possível eu chamo para mim, o impossível eu passo para Ele. Deus, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui. Tem esse pessoal falar, imagina gente, que desaforo. Não leve desaforo para casa, entregue para o Senhor. Senhor, não esquece dos pecados dele, não risca não, estão te irritando, de frente dos meus edificadores. Passa a bola para Deus. Passa o problema para Ele. Verso 6, assim edificamos um muro. Eu não sei quem disse, mas é um ditado popular. Se você for parar para tirar uma pedra em todo cachorro que late no seu caminho, você nunca vai chegar no seu destino. Tá, isso não é frase de coaching não, tá? É um ditado, não sei se é romano. Mas é verdade. Latiu. Cachorro. Latiu. Você vai perder o voo. Você vai perder o propósito, você vai perder o foco do Senhor. Sabe o que esses homens fizeram? Passaram a bola para Deus. Deus, não risca não. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Nós precisamos colocar a mão na massa. Está difícil alguma situação na sua vida? Coloque a mão na massa, peça ajuda. Não faça sozinho se você não sabe, peça ajuda. Está com problema no casamento? Peça ajuda. Quer organizar um casamento? Peça ajuda. Está com problema financeiro? Peça ajuda. Está com problema de relação? Peça ajuda. Está com problema espiritual? Peça ajuda. Peça ajuda. Coloque a mão na massa no que tiver ao teu alcance. Deus, pode ter certeza que Deus vai enviar pessoas dele para poder te auxiliar. Amém? Verso 7. Você pensa que acaba? Não, os invejosos não param. E sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas e os azotitas, aumenta, tá? Que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as suas roturas se começavam a tapar, e iraram-se sobre modo. As pessoas não querem que nós sejamos restaurados. Todo mundo não. Olha para o seu lado, aí você não vai encontrar. Aleluia, irmão. Você dá um glória a Deus bem forte. Olha, uau, daqui não vai ter ninguém que vai. Mas vai ter. Vai existir. Amém? E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, para desviarem do seu intento. O diabo, ele não desiste. O diabo, ele tem paciência. Ele tem paciência. Verso 9. Neemias. O que nós falamos aqui? O que a diaconisa Celemar falou aqui sobre o quê? Sobre o quê? Vocês acham que estava indo no banheiro a hora que ela estava testemunhando aqui, né? Ela veio falar sobre o quê?
Oração. Verso 9, vamos ler comigo do capítulo 4. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Vigiar, gente. Nós precisamos orar e vigiar. Nós precisamos vigiar e orar e vigiar. Às vezes a gente quer resolver tudo no nosso contexto, a gente quer chamar para si, porque a gente acha o injustiçado, e a gente quer dar a volta por cima, a gente quer agir na nossa justiça. Não foi para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados para descansar na justiça do Senhor. Você crê nisso? Você quer ouvir o testemunho de Jesus fazendo justiça sobre a sua vida? Depois um dia eu posso sentar com você e contar. Deus é justo, não tem o que temer. Não tem o que temer. Se você não sabe orar, está sendo ferido, ninguém te escuta, ore pela justiça de Deus. Existe um reino nessa terra, existe um governo de um rei que é justo, onde ele exerce justiça, amém? Verso 14, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Está vendo? Já começou a atingir alguns. Disseram, porém, os nossos inimigos, não saberão disso nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos, assim faremos cessar a obra. O diabo, ele tenta de um jeito, num dele vai armar outro esquema, mas ele vai tentar, porque ele é o tentador, é aquele que veio para chamar, ele veio para tentar os irmãos. Verso 12, e sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornavam a voz, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Presta atenção, eles começaram a defender a sua família e a sua casa. Você vai ver que eles começam lá para frente, edificar o muro com uma mão, segurando a espada com a outra. Sabe quem guarda a tua casa, quem tem a obrigação de guardar a tua casa, proteger e construir o muro para proteger a tua família e o teu casamento? É você. É você. É você que tem a responsabilidade como homem, principalmente se for o marido, mas como esposa não é diferente, e ensinar os filhos. Nós devemos construir esse muro aqui, está vendo, gurizada? Vai vir um monte de gente contar ladainha, invejoso, vai falar que esse muro vai cair com uma raposa, mas é mentira. Quando eles vierem falar, ore a Deus. Quando eles vierem falar, entregue a Deus, passe a bola para Deus, não dê ouvidos, mas foquemos em trabalhar. E o muro foi construído. Nós precisamos guardar, amém? Nós precisamos construir o muro responsável pela nossa localização. E olhei, levantei-me e me disse aos nobres e aos magistrados, ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, outra metade deles tinha lanças e escudos, os arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa. E os que edificavam muros, que traziam as cargas, e os carregavam cada um com uma mão, a obra fazia, e na outra tinha armas. Nós somos responsáveis por defender. Se você não sabe manejar, se você não consegue defender, peça ajuda. Mas nós temos a responsabilidade de defender a nossa casa e dissipar. É o Senhor quem vai dissipar as conversas que não procedem do coração dele, mas eu tenho que estar vigiante e orando pela minha posição, pela minha casa, pela nossa família. Mas para isso tudo acontecer, nós precisamos achar graça, orar a Deus e achar graça, como Neemias achou, para que nós possamos. Talvez é difícil, talvez pessoas são desacreditadas, talvez pessoas não recebem, não dão atenção, é tão triste isso. Mas Deus se preocupa comigo, com você. Por isso nós precisamos estar mais do que nunca ligados no Senhor, conectados em Deus, alicerçados nele, para que Ele possa ser a nossa base, para nos dar força, para estarmos empunhando armas e construindo muros, porque eu e você somos responsáveis pela nossa casa, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. Vale a pena achar graça diante de Deus? Que nós possamos achar graça diante de Deus. Graça é o favor de Deus. E conseguimos isso como? Se desviando do mal, fazendo o que é correto. Vale a pena e valerá sempre a pena fazer o que é correto. Amém? Mas sozinhos talvez seja difícil. Por isso nós devemos contar sempre com o Senhor.
Não carregue sozinho, não faça sozinho, não vá na sua força, mas aprenda a descansar e confiar no Senhor. Aprenda a se desviar do mal. Aprenda a ser justo diante de Deus, e a justiça e a bondade de Deus virá até nós, como veio sobre Noé, como veio sobre Abraão, como veio sobre Jó, como veio sobre a igreja, como veio sobre Maria, como veio sobre tantos outros. Não é a opinião das pessoas, é a opinião de Deus que importa. Talvez a gente se abale e se intimide, porque estamos ouvindo, mas a opinião principal sobre nós tem que vir do nosso Senhor. Jesus, antes de começar o ministério dele, ouviu do seu pai: você é o filho que me dá alegria. Você é o filho que dá alegria ao Senhor. Você é o filho que Deus olhou, com as limitações que nós temos, mas tem muito para ser feito através das nossas vidas, nas nossas vidas, para que esse reino expanda e para que mais pessoas possam achar graça diante de Deus. Amém? Vamos colocar diante de Deus. E eu queria estar orando. Você no seu lugar. Não precisa balançar a cabeça, mas só olha para mim. Você sabe se você tem achado graça diante de Deus ou não. Amém? Você sabe o mal que talvez você tenha desviado, tem tido facilidade, e o qual você não tem. Amém? Deus não vai mandar um raio na nossa cabeça, mas Deus está mandando uma palavra para que nós possamos nos alinhar com Ele. Deus, eu não tenho alinhado aqui. Aqui eu não tenho caminhado. Aqui eu não tenho livrado. Mas hoje eu quero estar na Tua presença. Hoje eu quero colocar diante de Ti, e eu quero me alinhar ao Senhor. Eu quero manifestar esse reino desse Deus que é justo. Amém? Eu queria que você orasse no seu local onde você está, mas assim como Neemias foi sincero, você fosse sincero com o Senhor. Se tem algo que te barra, se tem algo que te aflige, se tem algo que te limita, coloca diante do Senhor. Por mais absurdo que pode aparecer, não tenha medo. Hebreus fala para a gente entrar com ousadia diante do trono da graça, a fim de achar favor. Talvez hoje seja o dia. Muito mais generoso que o marido da rainha Esther, que não estendeu o cetro para que ela fosse condenada à morte, mas poupou a vida dela. Muito mais é o nosso Senhor. Muito mais é o nosso Senhor. Coloca a sua vida diante de Deus. Ore em relação a essa palavra que foi ministrada hoje. Pai, nós colocamos as nossas vidas nas Suas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos através das nossas orações. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você só levantasse a mão se isso for para você. Neemias em nenhum momento se intimidou achando que a oração dele não foi ouvida, mas quantas vezes nós, por de repente situações mal resolvidas, de repente por nosso caminhar, achamos que as nossas orações não passam do teto da nossa casa. Tem alguém aqui nessa situação? Talvez você consigo mesmo pense: Deus não ouve a minha oração. Se tem alguém assim, erga a sua mão para que a gente possa quebrar isso hoje, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Não perca essa oportunidade. Eu peço para que um líder venha e se achegue a essas pessoas que estão com a mão levantada e ore com elas, quebrando toda mentira, todo engano, toda barreira, para que ele possa sentir a convicção que o ouvido do Senhor está atento. Pai, eu te agradeço pela sinceridade desses homens e dessas mulheres, papai. Deus, em nome de Jesus, toda mentira seja quebrada hoje. Toda mentira, toda acusação, Senhor. Pai, que eles possam ser, Deus, justificados diante do Senhor, papai. Que eles possam ser purificados diante do Senhor, Deus. Que toda mentira, que toda acusação caia por terra hoje, Deus. Que eles tenham prazer, que eles tenham alegria. Que os seus olhos contemplem as orações que serão respondidas, papai. Em nome de Jesus, toda mentira nós rejeitamos hoje. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, papai. E nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, nas Tuas mãos nesse dia, papai. Deus, ajuda-nos a colocarmos tudo em oração diante de Ti.
Ajuda-nos a descansarmos e estarmos sensíveis para ver o teu agir, papai. E ajuda-nos a sermos ousados, papai, a sermos ousados, para que possamos desfrutar do teu favor, Senhor. Oh, Soremarabassaia, Senhor, quantos sonhos sufocados, Senhor, quantos sonhos sufocados, papai. Ah, Senhor, destampa poços nessa manhã, Senhor, para que flua água viva, Deus, para que flua a água que gera, Senhor, vida, papai. Destampa hoje poços, Senhor, entulhados pelo tempo, por circunstâncias, papai, que nos sufocam, Senhor, para que nós possamos ter a ousadia de orarmos a Ti, de estarmos diante de Ti, estarmos sensíveis para ver o Teu agir, papai, para encontrar favor imerecido diante do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, salva a nossa casa, salva os que nós amamos, vem com a Tua cura, Senhor, vem com a Tua provisão, papai, vem com o Teu milagre, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Declare. Nossa alegria seja estar na Tua presença, o nosso prazer seja estar na Tua presença, porque nos braços do Pai há amor, nos braços do Pai há perdão, nos braços do Pai há justiça. Não permita nunca, Senhor, que nos afastemos dos Seus braços, papai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Para a gente encerrar, eu queria que você fizesse uma oração comigo. Coloca a mão no teu coração, vamos orar a palavra e repita comigo: Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e temperança. Eu vou ter ousadia para orar, confiar e ver o agir de Deus na minha vida. E eu vou ter mais ousadia para fazer as petições certas e ter não somente o favor do rei, mas o favor de Deus, e que o Senhor possa achar graça na minha vida, em nome de Jesus, amém. Pai, nós te agradecemos por hoje, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, papai, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?